Meus amigos, estou aqui no gabinete do vereador Rafael Ronsoni, que é vereador só até o final desse ano, que depois ele vai para o executivo ser chefe de gabinete do prefeito Nestor. Já está carimbado e confirmado, né, vereador? Kaique, tudo bom? Cumprimentar a todos que participam do teu blog e assistem. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui nos visitando, nos entrevistando. Então, ficamos muito felizes, né? O blog sempre busca bastante diálogo com os poderes, conversar, dialogar e também levar as informações, né? Pode ser boa, pode ser ruim, enfim, mas sempre levando as informações aí para a nossa comunidade. Então, te cumprimentar aí pela oportunidade, pelo espaço. Kaique, sim, estou como vereador, né? E fui surpreendido aí pelo prefeito Nestor pelo convite para assumir a chefia de gabinete, sendo que o prefeito Nestor ele vem há 4 mandatos e praticamente ele quase sempre ele nunca quis, né, ter um chefe de gabinete, sempre trabalhou o gabinete diretamente com ele. Agora, por último, o vice-prefeito Luia vem dando uma mão auxílio, né? Mas o Luia faz um papel bastante importante como vice-prefeito e gosta muito de fazer e faz muito bem feito, né? Portanto, que é 4 vezes vice-prefeito, eu acho que ninguém vai bater esse recorde dele, 4 vezes vice-prefeito e 4 vezes prefeito do mesmo prefeito. Então, demonstra que a parceria entre prefeito e vice deu muito certo. Tenho dito muitas vezes que um dia, se eu chegar a ser vice-prefeito, eu nunca vou conseguir chegar aos pés do Luia pelo trabalho que faz como vice-prefeito, porque isso é a própria comunidade falando na rua, né? Como vice-prefeito tem feito um papel, um trabalho bem importante. Então é o trabalho que ele gosta, o trabalho que ele exerce, o trabalho que ele faz. Deu um auxílio ali, mas Gramado exige muito, Gramado tem muita pressa, Gramado pede muito, nós não temos sábado, nós não temos domingo, nós não temos feriado, homens públicos, né, principalmente o prefeito e o vice, os próprios vereadores, muitos secretários também, porque é uma cidade turística, né, uma cidade que chega na sexta-feira, a cidade está lotada, está transbordando de gente, graças a Deus, né, isso é um problema bom de nós resolvermos, é um problema que nós gostamos de resolver, mas exige muito das pessoas que são envolvidas na política, homens públicos, e quem gosta e quem faz com dedicação, com propriedade a política, ela se envolve de corpo e alma. Então, assim, além de tu cuidar de toda a cidade, cuidar das pessoas que aqui moram, nós temos as festas de interior, nós temos as programações da cidade, nós ainda temos toda a questão do turismo da cidade. Então, o prefeito Nestor me convidou porque ele precisa e tem projetos grandes e a cidade, queira ou não queira, ela cresceu em eventos, em programações e ele tem uma programação muito grande de obras, questão também dessa questão climática que aconteceu na nossa cidade, que são obras grandes, são obras muito importantes, obras que requerem muito tempo, muita dedicação do prefeito, em desenvolver o projeto, em captação de recursos, em execução de obra, e tocar todas as outras obras que ele tem projetado, que ele tem um plano de governo também. Então ele precisa de alguém no gabinete para que, com experiência, que ele não tem tempo de ensinar, né, e dizer como é que é o sistema de trabalho, e eu que trabalho com o prefeito Nestor aí há uma vida, né, desde os meus 14 anos na empresa dele, já vinha trabalhando e acompanhando, então na vida pública com 6 mandatos, todos os mandatos, quando ele era vice-prefeito ele me convidou para vir, e os 4 mandatos como prefeito, estava na Câmara de Vereadores ou nas secretarias, então eu já passei por secretarias, já conheço como funciona as secretarias, e acredito que eu possa ajudar bastante a contribuir lá no executivo com isso, né, mas para isso eu concorri ao cargo de vereador, estou como vereador, conversei muito com os meus eleitores, né, eu não disse sim no primeiro momento, pedi um tempo, conversei com os meus eleitores,
expliquei a situação, todos entenderam e me apoiaram e apoiaram muito, isso que é o bacana e é o importante, a gente não pode, nesse momento, tomar uma decisão por si só, a gente tem que ouvir também a comunidade, ouvir as pessoas. No executivo, eu acho que você pode até fazer mais, né? Porque você vai poder executar as coisas. Um exemplo que você já até deu um spoiler de chefe de gabinete foi no feriado, né? Que você entrou em contato com o diretor da EGR pedindo para que as obras fossem paralisadas ali naquele feriadão, porque a cidade estava cheia. Isso aí já é um papel de um chefe de gabinete, né? Também, já é uma atitude, né, de uma liderança que possa ajudar nesse momento, o prefeito bem envolvido em outras atividades, e ele precisava alguém. E ele sempre divide as tarefas, né, porque sozinho também não consegue. Então ele e o vice estão sempre articulando as tarefas e precisa alguém para tocar a máquina pública, né? A máquina pública é uma engrenagem e se tiver um dente na engrenagem quebrado, ela tem falhas, ela não consegue rodar, ou se ela não estiver bem lubrificada também. Então são detalhes que precisa se alinhar. E lá também você vai poder também ajudar muito mais aqui na Câmara, né? Exatamente, esse é o ponto que eu queria te dizer, né, Kaique? Que acontece hoje, nós temos o Legislativo e o Executivo. O Legislativo é 100% governo e precisa ter esse diálogo, essa ligação entre os dois poderes quando os projetos vêm para cá, para poder dialogar, poder apresentar os projetos, poder fazer alguma emenda, poder fazer alguma modificação, porque o vereador é muito importante. O vereador, ele ouve a comunidade, né, direto, ele tem um acesso direto com a comunidade. Então ele traz aquela mensagem para o executivo, porque o executivo está ali focado para administrar, para fazer o melhor, mas também precisa escutar, né, a comunidade de fora. A gente faz audiência pública, muitas vezes as pessoas não participam, não tem tempo, hoje a vida de todo mundo é muito agitada. Então eu vou conseguir pegar os projetos, trazer até a casa, debater, né, discutir, melhorar, fazer que fique de acordo conforme, porque o vereador ele não pede para fazer um projeto para ele, né? Ele pede um projeto para modificar, para melhorar, para alinhar conforme realmente a comunidade pede, né? Solicita. Então, essa elo de ligação entre o executivo e o legislativo vai, e eu tenho certeza, melhorar muito, porque eu só no sentar e olhar para os vereadores, eu já entendo a mensagem, né, dos vereadores. Então é fácil fazer a leitura, então eu tenho essa facilidade, não que eu seja melhor que qualquer um, mas pelo tempo de vida pública e pela experiência a gente já sabe, né, a importância do vereador e sabe a mensagem que ele quer levar e por que ele quer levar e da onde ele está trazendo. A gente tem essa sensibilidade. Então esse elo de ligação entre os dois poderes vai ser muito bom. E o chefe de gabinete também, aquele trabalho de fazer entre os secretários. Hoje nós temos 15 secretarias no município. E uma secretaria, ela depende da outra para desenvolver o trabalho. E muitas vezes eu estou executando meu trabalho e eu dependo da outra secretaria. Mas a outra secretaria, ela precisa saber se o gabinete autorizou, se ele quer trabalhar naquela linha. Então ela fica insegura se ela continua dando passo para frente, se ela ajuda o secretário, ela quer falar com o prefeito para entender se ela pode fazer aquele trabalho com conjunto, se é pedido do gabinete, né, se está dentro do projeto do prefeito, ele quer executar. E o prefeito muitas vezes não consegue atender, ele está em Brasília, ele está num evento, ele está em reuniões, em obras importantes, que ele está captando recursos, enfim, atendendo, sabe como é que é a cidade, né, autoridades, empresários e tudo mais. E então isso tudo vai facilitar que a gente vai ter essa união entre os secretários. O prefeito Nestor hoje ele tem uma equipe boa, uma equipe fantástica, né, de pessoas, de lideranças, enfim. Vamos dizer, é 100%, talvez para ti não, talvez para o outro não, talvez para mim sim, talvez, né? Mas o que acontece? Primeiro de tudo, o prefeito Nestor mesmo falou, não adianta eu chegar aqui hoje, tem um problema com uma secretaria, tem um problema com outra secretaria, simplesmente, vou trocar o secretário. Mas se nós não alinharmos essas questões que precisam ser alinhadas, eu vou ter o mesmo problema com outro secretário se eu trocar amanhã. Então, olhando e entendendo, né, você trabalhou 4 anos, trabalhou muito bem, e agora olhando de fora e entendendo, e ele entende muito bem isso,
que ele precisa é dar um suporte maior para os secretários para trabalharem em conjunto e bem alinhados. No primeiro momento seria isso. O papel do chefe de gabinete é como se fosse um coringa, né, na administração, né? Fundamental para poder fazer toda essa articulação entre secretários, prefeito, vereadores e até a comunidade também, né? Porque você vai estar lá tendo tempo para ouvir a comunidade, as demandas da população. Isso aí, ouvindo a comunidade, ouvindo os secretários, cobrando os secretários, mas ao mesmo tempo dando condições aos secretários de trabalho, né? Que muitas vezes eles querem entregar a demanda, mas eles precisam de suporte. E esse suporte, eles precisam desse suporte do gabinete. E o prefeito está sozinho e ele não consegue, não existe maneira alguma, não existe homem público que vai conseguir dar volta e condições de trabalhar e atender a demanda. Hoje a prefeitura tem praticamente quase 2.000 funcionários, 15 secretarias, é uma demanda muito grande. E ela trabalha, a prefeitura, de segunda a sexta, mas você trabalha de segunda a segunda, né? Não tem sábado e domingo é como se fosse uma segunda-feira de demanda muito pujante, né? Rafael, então a partir de 5 de janeiro você assume como chefe de gabinete. Qual vai ser a sua prioridade? Assim que você chegar lá, o que você já identificou que é preciso ser feito, que você vai ter uma atuação mais imediata? Primeira atuação é muito diálogo. Primeira atuação é conversar com todo mundo, saber aonde cada um precisa de suporte, precisa de apoio, precisa de estrutura, o que está tendo de problema, é tentar entender toda a situação. Primeiro de tudo, eu preciso chegar e dialogar e conversar com todos para entender a situação, para depois disso a gente começar a articular e ver que caminho que a gente toma e o melhor caminho para que a gente possa atender as demandas da nossa cidade e atender também o plano de governo do prefeito Nestor, que ele tem ansiedade, ele tem pressa, né? Tu sabe como ele é, não quer para ontem, ele não gosta de ouvir o não, ele gosta de ouvir o sim, e nós temos toda a estrutura para fazer, nós temos a estrutura da prefeitura, nós temos a estrutura que foi montada, né, do governo, estrutura de pessoas boas, pessoas competentes, com capacidade, mas nós precisamos entender a cada uma delas, né, apresentando o plano de governo e o que elas precisam para que elas possam entregar isso para a nossa comunidade, com o que o prefeito Nestor se comprometeu perante a eleição, e ele não abre mão de entregar tudo aquilo que ele se comprometeu com a comunidade. O prefeito já conversou com você e já te falou alguma coisa assim, ó, Rafael, preciso que assim que você chegar, você dê uma atenção para essa área aqui, já tem alguma conversa nesse sentido? O plano de governo dele, né, e as obras todas que ele tem em andamento, né, então tá tudo lá com ele, quando eu chegar ele vai me entregar todas elas, para que eu me debruce em cima e comece a ajudar a ele trabalhar. É muito complexo o gabinete é uma coisa bem complexa. Vai tirar muito peso, a carga dos ombros do prefeito e ajudar a esvaziar um pouco, né, a demanda dele e ele poder botar aquela energia toda, aquele gasto todo que ele tem em coisas. Gramado acho que vai ganhar muito, tá? Porque a gente sabe pujante a forma de administrar, a forma de correr atrás dos projetos, a forma de correr atrás de recursos que o prefeito Nestor tem. E contrapartida ele precisa que aquelas coisas todas andam bem. Então nós vamos estar lá para somar. Como é que foi a conversa aqui na Câmara, já que a Câmara agora vai ficar com 8 vereadores? Olha, Kaique, a conversa aqui da Câmara foi muito boa. Perdão. Nós temos os 9 vereadores, tá um diálogo muito bom, tá uma aproximação dos vereadores. A gente, primeira vez que eu fui 100% de situação, né, que não tem ninguém aqui de oposição 100% de situação. Então, a conversa, o diálogo, a construção com os vereadores, os colegas são muito colegas mesmo, todo mundo tem muita humildade, todo mundo é do diálogo, da construção, da conversa. Então, assim, foi um ano muito bom, estou muito feliz pelos colegas que eu tive agora durante esse ano aqui na Câmara. E eles estão muito felizes com esse convite que eu fiz e que o prefeito me fez, e eu indo para o executivo, porque eles sabem e como me conhecem, né, agora durante esse ano que eu trabalhei com eles, alguns já me conheciam há mais tempo, e esses que me conheceram durante esse ano agora como vereador, estão muito felizes, que têm certeza absoluta que
eu vou conseguir ajudar muito eles, e ajudando eles, eu vou ajudar muito a comunidade, aquelas pessoas que acreditaram, apostaram, votaram, elegeram, ou as próprias meninas também que são suplentes, que estão fazendo um trabalho fora de série, impressionantes, né? A vontade que elas estão, assim, estão com sangue nos olhos de tanto gás, energia. Então isso nos empolga bastante. A gente sabe que a gente vai deixar uma Câmara muito boa, com pessoas boas, competentes e pessoas que querem o bem, que escutam a comunidade, que trabalham muito. Você que está no 6º mandato, tem uma experiência que ninguém tem. Nunca aconteceu da Câmara ter 8 vereadores, né? Ou se eu não estou enganado. E como é que você vê essa questão? Você acha que vai atrapalhar alguma coisa? Ou... Não atrapalha porque é o seguinte, nós não temos oposição. Se nós tivéssemos oposição, sim, seria um problema bem grande, né? Seria um problema bem grande porque é 4-5, o presidente não vota, 4-4, dá empate, então seria bem prejudicativo, ia prejudicar realmente a Câmara. Hoje, sendo 100%, vai ser economia. Nós vamos ter uma menos, né? Eu vou para o executivo, então esse gasto a Câmara não vai ter, né? Então nós vamos ter uma economia, inclusive, na Câmara, e automaticamente eu vou dizer que eu vou somar tanto quanto ou até mais, estando no executivo, com a Câmara, com auxílio, né, na vinda dos projetos, na tramitação dos projetos, no auxílio para os vereadores que eles precisam muito aqui, e que hoje a gente não tem essa ligação tão forte com o município, né? Então a gente vai ter alguém do gabinete do prefeito direto, dialogando com os vereadores. Eu digo assim, ó, dialogando com os vereadores está dialogando com a comunidade. Né? Então não vai ter alguém do gabinete do prefeito direto dialogando então com a nossa comunidade e com nossos vereadores, e os nossos vereadores vão conseguir fazer uma entrega ainda maior. Então a comunidade que nos aguarde e que nos espera para o ano que vem, que as expectativas são grandes para que a gente possa entregar. E se nós não atingir o objetivo, nós recuamos, não tem problema nenhum. O que nós mais temos na nossa vida é muita humildade. Não somos donos da verdade, queremos sempre acertar e vamos tentar fazer o melhor, se doarmos ao máximo, né? Para mim, hoje, eu vou dizer uma coisa, está muito bom aqui na Câmara, estou gostando muito do trabalho, estou gostando muito dos colegas, e eu ficaria aqui, nossa, sem problema nenhum, com maior tranquilidade, prestando o trabalho que eu sempre prestei, mas enfim, o executivo precisando, meus colegas vereadores entendendo a importância de eu ir, aos meus eleitores, muitos empresários, muitas pessoas da comunidade me ligaram, mandaram mensagem a partir do momento que ficaram sabendo, né, me dando total apoio e dizendo que eu tinha aqui. Então, assim, ó, eu vou dizer que eu demorei mais de 30 dias até eu dizer o sim para o prefeito, que eu realmente iria, porque eu queria ter segurança naquilo tudo, que eu não iria prejudicar ninguém, sim, e que eu iria somar. Então, eu estou abrindo mão de algumas coisas, alguns projetos meus, para ajudar o contexto geral da nossa cidade, da vida pública, política e também da nossa cidade, nossos eleitores, dos nossos gramadenses todos aí que amam tanto a cidade. E a cidade, ela tem pressa, e nós precisamos trabalhar de acordo conforme a nossa cidade, que é uma cidade muito pujante, uma cidade turística, uma cidade que tem empresa, tem negócio, tem comércio, e precisa muito do município, que o município não pode atrapalhar. Esses empresários todos, eles não querem que o município ajude, que faça algo. Não, eles só querem que o município não atrapalhe. Então, o município não atrapalhar é o seguinte, é a demora daqui a pouco de um alvará, a demora de algum documento do município, para que eles possam empreender, que eles possam abrir um negócio, que eles possam fazer as coisas andar. Então, o município tem que andar de acordo, na mesma velocidade que a nossa cidade, que hoje ela é muito pujante, né? E ela está a milhão, e nós já sofremos os últimos 4 anos, muito desde a pandemia, depois com as enchentes, depois com as questões climáticas. Então foram 4 anos de muito sofrimento. Conseguimos fazer um mandato, uma administração de 4 anos que foi um sucesso absoluto, porque está aí o resultado nas eleições que obtivemos, né? E agora nós precisamos, então, segundo ano de mandato aí, que a gente consiga dar a volta e mandar ver esses projetos todos que a nossa comunidade nos aguarda. Então, a sua última sessão como vereador vai ser no dia 15 de dezembro, né? Que é a última sessão antes do recesso. Isso, e depois só volta dia 5 de janeiro, né? Isso. E aí, a partir do dia 5 já vai estar
lá no Executivo. Estaremos no Executivo. Encerramos o ano aqui e iniciamos o ano lá. Você pretende ficar lá até o final do mandato do prefeito Nestor ou você tem pretensão de retornar para a Câmara? Isso tudo vai depender, Kaique, do andamento, conforme vai, né, o andamento, conforme a gente vai conseguir fazer andar nossos projetos lá no Executivo, no Legislativo. Então, todo dia vai ser um dia, né? Esse ano foi assim, todos os anos, todos os momentos é assim. Então, hoje é muito prematuro ainda a gente dizer se a gente ficaria lá até o final ou se nós retornaríamos à Câmara de Vereadores. Até porque é um desafio muito grande, um desafio que eu sempre gostei, gosto muito de desafio, nunca tive medo de desafio, mas esse é um desafio dos maiores que eu já tive até hoje na minha vida, né? De assumir a subprefeitura da Várzea Grande, de concorrer à cargo a vereador, né? Com 21 anos, assumir secretaria, assumir uma pasta com uma secretaria de obras. Eu tinha 24 anos na época, quando assumi a secretaria de obras, e lá tinha funcionários de uma eternidade na secretaria, hoje já não é assim, né? Mas na época tinha secretária de muitos anos. E depois, imagina, concorrer 6 eleições, cada eleição tu tem um desgaste, e eu tive 6 eleições, sempre mantive uma votação acima de 1.000 votos, consecutivo, 6 eleições sem parar, fui o único vereador na cidade de Gramado que me reelegia 6 vezes, sem parar, né? Nessas 6 vezes, então eu tive 3 vezes vereador mais votado da cidade, sendo que na penúltima, na antepenúltima, nós éramos oposição, eu fui o vereador mais votado da cidade sendo oposição, isso, né, eu agradeço muito. E daí depois, na 6ª eleição, dobrar uma votação, além de ser o vereador mais votado, ainda dobrar a votação e chegar numa votação histórica. Então eu tive muitos desafios e ainda na última administração assumi 2 pastas, que é muito difícil, 2 secretarias muito grandes e que cuidam de uma cidade inteira, né? Tanto a cidade, bairro, periferias e nosso interior. Então é um desafio gigantesco. Nesses períodos nós fizemos aí 80 quilômetros de asfalto no nosso interior. Então foram muitos desafios que eu tive na minha vida até hoje. E agora, então, acho que é um desafio bem maior, dá um friozinho na barriga, normal, né? A experiência não falta. Mas a experiência não falta, então a gente não tem medo, a gente gosta do desafio e vamos à frente. Bom, você ficando vamos supor que você queira ficar, o prefeito também quer que você fique muito como chefe de gabinete lá, chega 2028, você já falou que não é mais candidato a vereador, vai ser candidato a prefeito. E acho que até o cargo de chefe de gabinete vai te ajudar muito nisso, porque o chefe de gabinete é quase que um subprefeito, né? Porque ele executa tanto quanto o prefeito, porque o prefeito vai estar sempre te pedindo, né? Rafael resolve. Então eu acho que isso aí também já vai te qualificar ainda mais para ser candidato a prefeito. Kaique, o que acontece, né? O que eu sempre quis que a cidade andasse bem, tá? Que a cidade não parasse, que a cidade fosse pujante. Nós precisamos de alguém na administração desse perfil, desse formato. Devido à votação que eu fiz lá atrás e a pressão que eu tive também dos eleitores, né, me solicitando, eu coloquei meu nome à disposição para ser pré-candidato, né, a prefeito para a próxima eleição. Mas a gente sabe que a gente tem que respeitar o partido, né? Tem que respeitar, acima de tudo, a comunidade, os nossos eleitores. Então, o que acontece? O que eu mais quero é fazer uma gestão, agora uma administração, né? Ainda melhor que nós fizemos anterior. Isso é o nosso objetivo número 1 agora, nesse momento, é que a gente possa fazer isso. Posteriormente a isso, vai sair pesquisa nas ruas, né? Para ver quem o pessoal decide, quem o pessoal, a comunidade quer, né, e enxerga que pode administrar a cidade. Então, não é que eu tenha que ser, eu não abro mão de ser candidato a prefeito, entendeu? Então, as pessoas, muitas vezes, elas acabam confundindo. Eu vereador, eu não serei mais candidato. Isso está consagrado, isso eu já falei já no primeiro dia, e quando eu falo,
eu falei, eu assumo e abraço, né? Então, assim, ó, falei que não sou mais candidato a vereador, não serei mais candidato a vereador. Se houver possibilidade e oportunidade de concorrer à majoritária, estou à disposição. Se tiver alguém à altura melhor do que eu para concorrer, sou parceiro, estamos juntos, sem problema nenhum. Desde que for avaliado e aprovado pela comunidade, está tudo certo. Não tem problema. Nós precisamos aqui a cidade. Nós não podemos botar vaidades, interesses em cima da nossa comunidade. Nós temos uma cidade que anda, é uma Ferrari que anda a 200 por hora e nós temos que trocar de motorista sem que alguém perceba que foi trocado. Porque uma troca de um governo, de um partido político para um outro, sabe que precisa um ano para começar a engrenar e retomar as coisas. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos realmente que a administração ela dê continuidade e a cidade não seja prejudicada em momento algum por causa de um homem público ou outro, de uma vaidade que quer concorrer, não quer concorrer, né? Pode, não pode, enfim, acha que está na sua vez. Então eu respeito a todos, respeito a cidade, respeito a comunidade. O que a cidade, o que a nossa comunidade aí decidir, eu vou estar junto. Uma coisa que eu quero te perguntar, que a comunidade está sempre falando e reclamando, é com relação a essas obras aí que estão acontecendo. Você, como ex-secretário de obras e agora assumindo a chefia de gabinete, você pretende organizar melhor essa questão aí? Vou fazer um esforço enorme. Vou fazer um esforço enorme para que a gente tenha diálogo, conversa e construção com essas pessoas. Nós temos o nosso plano diretor da nossa cidade, onde que nós não permitimos que as nossas empresas de terraplanagem e as obras aconteçam nos finais de semana e nos feriados. Sábado e domingo e feriados. Por quê? Porque é uma cidade turística. Não podemos ter aqueles caminhões circulando na cidade, nós não podemos ter aquelas máquinas roncando durante o final de semana, que as hotelarias estão aí cheias, o nosso turismo circulando. Então, nós proibimos o nosso plano diretor que não pode acontecer as obras. E daí vem o Estado, que vem e acaba fazendo essas obras. A Corsã, quando é um problema que interrompeu uma rede que precisa ser feito, ok, precisa ser feito, senão a comunidade vai ficar sem água. Mas vamos supor que na Avenida Gramado Canela, final de semana, entrei em campo, para que nós segurássemos, pelo menos final de semana. Mas hoje as obras retomaram, que é segunda-feira, Mas será que é o certo em novembro e dezembro, na hora que o nosso pessoal mais precisa faturar, as pessoas precisam circular, elas perdem muito tempo. É de meia hora a 1 hora que elas perdem no trânsito. Então elas poderiam visitar mais um parque, elas poderiam ir mais uma loja, elas acabam perdendo esse tempo. Quem perde é a comunidade perdendo e não faturando, automaticamente a prefeitura também não recolhe esses impostos. É uma corrente. Então todo mundo. Então vamos conversar, vamos dialogar para ver se existe possibilidade de fazermos os momentos de menos fluxo. O pessoal fala muito, por que não faz isso à noite, na madrugada? Não é possível? Também tem o problema da questão do silêncio, Uma cidade turística, barulho, esses maquinários, eles fazem muito barulho, enfim. E também nessa região onde tem bastante hotelaria, comércio, negócio, e também atrapalha. É difícil a cidade turística, nós conseguimos aconselhar. Qualquer momento da cidade, qualquer dia, vai dar tranqueira. Mas nós não podemos trancar nosso povo da cidade, bem, nós vamos ter que nós adequarmos. Mas nós trancarmos o nosso turista que vem para cá gastar, vem para cá deixar o nosso povo faturar, não podemos. É verdade. Nós vamos ter críticas sempre, em todos os momentos. Mas eu prefiro, pelo menos, receber uma crítica menor, que nós estamos trancados do que o nosso turista que está aqui e vai deixar de levar dinheiro aí para nosso comércio, nosso turismo todo, porque o nosso momento, dezembro, é a nossa colheita. A Páscoa, a nossa colheita, Festival de Cinema, a nossa colheita. Então nós temos alguns momentos aí que é a nossa colheita que nós precisamos cuidar disso e temos que administrar essas obras. Mas acho que daqui a pouco também com diálogo, com construção, a gente consegue fazer isso. Também é uma vontade muito grande do prefeito Nestor que a gente tenha esse diálogo, que a gente não possa perder essas obras, nós precisamos dessas obras, porque essas obras vêm somar para a cidade, vêm contribuir, nós não podemos ter ruas esburacadas, nós precisamos ter uma qualidade, então são obras caras, obras que nós temos, o prefeito conquistou elas,
né? E nós não podemos perder. Tem um cronograma, né? Exatamente, não podemos perder isso, porque senão também não acabamos o dinheiro volta, tem toda a questão disso também. Nós temos que ter esse cuidado muito grande, mas por isso precisa ter alguém também que possa conversar, dialogar com as pessoas para achar o melhor momento para se fazer. Rafael, muito obrigado por ter me recebido aqui, por esclarecer aí para a comunidade como é que vai ser agora o trabalho em 2026 com você no Executivo, na chefia de gabinete do prefeito Nestor. Muito obrigado, Kaique, muito obrigado a ti, muito obrigado à nossa comunidade, me coloco 100% à disposição, sempre que eu estive aqui na Câmara, agora a partir de janeiro no Executivo, estou com o meu telefone, estou na Prefeitura à disposição de toda a comunidade, dos meus colegas vereadores, se procurar os meus colegas vereadores, eles vão ter acesso direto comigo, então nós vamos ter uma ligação muito grande e eu estou sempre à disposição de todos. Muito obrigado, um forte abraço e contem sempre com o vereador Rafael Ronsoni. Até a próxima.